Satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta do portal Escola Dominical que permite aos irmãos terem acesso a informações da lição logo no início da semana. Lembramos aos irmãos que na semana os irmãos assistam essa pré-aula, mas não deixem de ler a revista, ler os esboços que nós colocamos no portal Escola Dominical, inclusive acompanhar em áudio a leitura diária. Nós temos lá a leitura diária todo dia, porque não é um enfeite. Aqui a lição tem a leitura diária que diz respeito a passagens que nos ajudam no estudo da lição. E depois, no sábado à noite, assistam aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Mistério do Belém, aqui em São Paulo, a nossa aula ao vivo, tirando as últimas dúvidas e assim complementando o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando a família cristã no século XXI, protegendo seu lar do ataque do inimigo, ou dos inimigos. Comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a infidelidade conjugal. Esse é um assunto muito importante e que já prepara para a próxima lição. Na próxima lição nós vamos estudar sobre o divórcio, que está umbilicalmente ligada à infidelidade conjugal. Um assunto sério, porque nós temos, infelizmente, nos nossos dias, muitos casos dentro da igreja de infidelidade conjugal. Vivemos numa época do mundo em que o adultério é algo estimulado e algo considerado normal, mas a Bíblia diz que não é normal e nós vamos verificar toda a gravidade deste ponto. Quando a gente fala da infidelidade conjugal, nós estamos falando da própria negação do casamento. Nós vimos que o casamento é o elemento fundante de uma família. O casamento é a própria figura do relacionamento entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. E a nota essencial do casamento é a fidelidade. Quando nós falamos em casamento, nós já lembramos das promessas de fidelidade que marido e mulher fazem na cerimônia de casamento, onde um promete ser fiel ao outro até que a morte os separe. Então não há como dissociar a ideia de casamento com a ideia de fidelidade. Nós já vimos na lição de número 3 que o casamento é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. E fidelidade não é nada mais, nada menos do que compromisso. A ideia de fidelidade está vinculada à ideia de compromisso. Se nós formos ao dicionário Wise da língua portuguesa, ele nos traz 7 significados da palavra fidelidade. E nestes 7 significados da palavra fidelidade, nós sempre vamos ter esta ideia de compromisso. Então, para nós falarmos da infidelidade, primeiro nós vamos falar da fidelidade. O que é fidelidade? O dicionário diz, em primeiro lugar, que fidelidade é firmeza, imutabilidade. E aí nós nos lembramos do Salmo de número 15, versículo 4, a sua parte final. Diz assim Davi: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Então fidelidade é não mudar. Não mudar uma promessa. Não mudar um voto.
Quando nós descemos as águas batismais, nós prometemos servir a Jesus até a morte. E fidelidade é isso, é não mudar. Não mudar. É por isso que Jesus, quando fala com a igreja em Esmirna, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10, na parte final, Jesus diz assim para aquela igreja: ser fiel até a morte. Nós não podemos mudar. Ser fiel é não mudar uma promessa até a morte. É isso que é fidelidade no casamento, é uma firmeza. Não mudar. A Bíblia diz que Deus é fiel. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim: fiel é Deus. Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Malaquias responde. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então, fidelidade é imutabilidade. Então, o casamento exige de mim e de você que nós não mudemos as promessas que fizemos no momento em que contraímos núpcias. Nós prometemos viver com o nosso cônjuge até a morte. Fidelidade é imutabilidade, é firmeza. Mas tem uma segunda coisa. Fidelidade é lealdade. Lealdade. O que é ser leal? Ser leal é honrar os compromissos assumidos. Esse é o segundo significado da palavra fidelidade. Lealdade. E lealdade é honrar os compromissos assumidos. Quando a gente abre a Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, quando Moisés está entoando o seu último cântico, e os irmãos sabem que no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, os cânticos, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Na verdade, quando Moisés entoou este cântico, ele estava profetizando, trazendo a mensagem de Deus para o povo. E o que está escrito lá em Deuteronômio 32 e 20? E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Moisés, neste último cântico, que tudo indica ter sido o cântico que Deus deu a Moisés, no momento em que Moisés impõe as mãos sobre Josué, e os dois vão à presença de Deus na tenda da congregação. Aí é revelado um cântico a Moisés e ele passa a Josué. E Deus estava falando a respeito do quê? Da dureza de coração de Israel. Deus disse o quê? Que Israel não honrou os seus compromissos, não honraria o compromisso que assumiu de cumprir a lei que tinha sido dada por Moisés. E por isso Deus esconderia o rosto de Israel. Aqui, Moisés já profetiza que por falta de fidelidade, Israel quebraria a lei. A lei de nada serviria para a salvação da humanidade. Justamente por causa da deslealdade. Israel não aguentou ficar 40 dias sem a presença de Moisés, depois que foi dada a lei para eles. E eles
construíram o bezerro de ouro e aí quebraram o primeiro mandamento, que era: não terás outros deuses diante de mim. E quebraram o segundo mandamento: não farás imagens de escultura. Então eles já quebraram os 2 primeiros mandamentos, porque eles não honraram a Deus, eles foram desleais. Então fidelidade é lealdade. Tudo aquilo que eu prometi ao meu cônjuge, eu tenho que honrar o compromisso. Eu tenho que ser fiel a ele. É honrar os compromissos assumidos. Aquilo que Deus dá ao marido fazer, o marido tem de fazer. E aquilo que Deus dá à mulher fazer, a mulher tem de fazer. Isso faz parte da fidelidade. Mas o terceiro significado de fidelidade é observância da fé jurada ou devida. Eu tenho que observar aquilo em que eu acredito. No caso aqui, eu tenho que observar o modelo bíblico da palavra de Deus. O marido tem que fazer aquilo que a Bíblia manda o marido fazer. E a mulher tem que fazer aquilo que a Bíblia manda que ela faça. É observar os mandamentos. É o que nós vemos lá na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A fidelidade é a observância dos mandamentos de Deus. E eu tenho que examinar todo dia se eu estou cumprindo o meu papel de marido ou o meu papel de mulher. É o que Tiago escreve lá no capítulo 1, versículo 22 da sua epístola. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós precisamos cumprir a palavra. Isto é fidelidade. Observar os mandamentos de Deus que nos dá como marido ou como mulher. O quarto significado de fidelidade é a constância. Não adianta eu não mudar, eu ser leal e eu observar os mandamentos hoje ou ontem e não continuar amanhã. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós já falamos aqui, Jesus disse para a igreja de Esmirna ser fiel até a morte. O próprio Jesus, quando fala a respeito da salvação, lá no seu sermão escatológico, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 13, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a fidelidade é até o fim. É uma constância. Eu não posso ser fiel se eu for inconstante. Se eu hoje cumpro o meu papel de marido, mas amanhã eu não cumpro. Se a minha mulher cumpre o papel de mulher hoje, mas amanhã ela não cumpre. Fidelidade é constância. O quinto significado de fidelidade é um compromisso de dedicação amorosa à pessoa. É a entrega amorosa. E aqui nós falamos propriamente do casamento. O casamento é uma entrega. Nós vimos nas lições 2 e 3 que o casamento é uma entrega. É um ato de amor. E todo ato de amor é um ato de negação de si mesmo e de entrega ao outro.
lá no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, nós vemos bem isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Então a mulher deve se submeter à tarefa, aderir à missão determinada pelo marido. Mas o marido, diz o versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vemos aqui que há uma entrega, tanto do marido em relação à mulher, quanto da mulher em relação ao marido. Então, compromisso, fidelidade, envolve esta entrega ao outro, a negação de si mesmo e a entrega ao outro. É porque ambos se entregam mutuamente que se forma a unidade, a comunhão que caracteriza o casamento. Mas existe um outro aspecto, o sexto significado de fidelidade, que é um sentimento que não esmorece com o decorrer do tempo. E é por isso que a Bíblia diz: Deus é fiel, porque Deus é eterno. A fidelidade, ela não esmorece com o tempo. É muito comum nós vermos hoje em problemas de casamento alguém dizer assim: não, é que o amor com o tempo acaba. Não é que o amor com o tempo passa. Como se o tempo tivesse efeito sobre o casamento. A fidelidade é um sentimento que não esmorece com o tempo. É por isso que o casamento perdura apesar das décadas. Por quê? Porque ele é algo que não esmorece com o tempo. Por causa da fidelidade. A fidelidade é uma imunidade contra o tempo. O tempo não atinge a fidelidade. É por isso que a Bíblia diz que fiel é Deus. Deus, ele é fiel. E nada, nem as circunstâncias alteram esta fidelidade. Quando a gente abre a Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Nem a nossa infidelidade altera a fidelidade de Deus. Por quê? Porque a fidelidade de Deus é íncita à sua natureza e à sua eternidade. Ele permanece fiel. Fidelidade indica permanência ao decorrer do tempo. E o sétimo significado de fidelidade é o de exatidão. Compromisso rigoroso com o conhecimento. Sinceridade. No próprio Salmo de número 15, que nós já lemos no versículo 4, quando nós abrimos lá no versículo 2 deste Salmo, nós olhamos assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Este Salmo 15 fala é o conhecido como Salmo do verdadeiro cidadão dos céus. Quer dizer, quem é um servo de Deus? É aquele que anda em sinceridade. Então, a fidelidade envolve a sinceridade. Envolve o jogo limpo, o jogo transparente, que é o que deve haver entre marido e mulher. Nós já falamos aqui, quando estudamos sobre o casamento, que a situação entre marido e mulher deve ser a mesma que existia antes do pecado entre Adão e Eva, que está lá em 2:25 de Gênesis. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Logicamente, mais uma vez eu repito aqui, não estou dizendo que para você poder ter um belo casamento você tem que virar nudista,
os dois tirarem a roupa e ficarem andando por aí. Não, essa nudez aqui era física, mas a Bíblia diz algo mais profundo. Era que não havia vergonha, não havia segredos entre marido e mulher. E fidelidade indica isto, indica sinceridade. Um não pode esconder nada do outro. Um deve conhecer ao outro, ter pleno acesso ao outro. Nós já dissemos também, em outra lição, que essa intimidade, que essa falta de segredos não envolve aqueles particulares com Deus, porque aqui nós temos uma questão de individualidade da salvação. Mas tirando esses particulares com Deus, tudo deve ser conhecido de um e do outro. Isto faz parte da fidelidade. Então o que é fidelidade? Fidelidade é não mudar as promessas. Fidelidade é honrar os compromissos. Fidelidade é observar os mandamentos divinos a respeito da vida conjugal. Fidelidade é constância, é manter a honra dos compromissos, as promessas feitas, a observância dos mandamentos. É se entregar ao outro, negando-se a si mesmo. É não permitir que o tempo atinja os compromissos assumidos. É estar acima do tempo e estar acima das circunstâncias. É ser sincero. Isto é fidelidade. O marido é fiel à mulher e a mulher é fiel ao marido quando ele não muda os compromissos assumidos quando se casaram, quando ele honra esses compromissos assumidos, quando ele observa os mandamentos bíblicos a respeito do seu papel no casamento, quando ele é constante nessa honra, nesta lealdade e nesta observância da palavra, quando ele se entrega amorosamente ao seu cônjuge e quando ele é sincero com o seu cônjuge. Isto é a fidelidade. E fidelidade quer dizer compromisso. E casamento, como nós vimos, é o máximo compromisso entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á. Nós já vimos que esse apegar-se-á quer dizer o máximo compromisso que se assume entre um homem e uma mulher. Ora, se é o máximo compromisso, e se eu me uno a meu cônjuge para que eu seja uma só carne com ele, isto quer dizer que eu e ele formamos uma unidade. Eu não posso me dividir com ninguém. Eu sou exclusivo do meu cônjuge. E o meu cônjuge é exclusivo de mim. É por isso que o casamento é monogâmico. Porque eu só posso ter um cônjuge. Porque eu tenho que me entregar totalmente a ele. E ele a mim. E nós formamos um. Não pode haver divisão com ninguém. Eu não posso me dividir com ninguém mais, a não ser com o meu cônjuge. É com ele que eu formo uma unidade. É com ele que eu tenho comunhão. É com ele que eu compartilho a minha vida. É por isso que o casamento que exige a fidelidade exige a exclusividade. E é por isso que o casamento é a figura que representa o relacionamento entre Deus e Israel. É um sinal, é uma figura. Por quê? Porque o primeiro mandamento já dizia para Israel: não terás outros deuses diante de mim. Deus era exclusivo. Quando repetia a lei, Moisés ainda disse: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então eu só posso ter um cônjuge. Eu só posso compartilhar a minha vida com o meu cônjuge. Fidelidade inclui exclusividade. E também é por isso que o casamento é um relacionamento entre Cristo, é o sinal
do relacionamento entre Cristo e a igreja. Porque nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Jesus é único. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que o casamento é exclusivo. Não tem matriz e filial, como tem um famoso samba aí na música popular brasileira. Você não pode ter matriz nem filial. É exclusivo. O casamento institui a fidelidade. E a fidelidade exige exclusividade. É por isso que o casamento deve ser respeitado, porque ele é sagrado. Nós já vimos isso na lição de número 3. Ele é sagrado. Ele tem que ser venerado. E o que é que representa o desrespeito ao casamento? O escritor aos Hebreus nos fala de imediato. Ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O adultério é o desrespeito ao casamento. É a negação, é a rebeldia do caráter sagrado do casamento. Daí a sua gravidade, irmãos. É tão grave o adultério que a Bíblia diz que é o próprio Deus quem julga quem o pratica. Podia ter escrito aqui: e o marido ou a mulher traídos vão reclamar e a justiça os julgará. Mas não é isso que está escrito aqui. A Bíblia diz que o próprio Deus é quem julga o adúltero. O próprio Deus. E a gente tem um exemplo clássico na Bíblia, que é o exemplo de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele praticou o adultério, foi o próprio Deus quem o julgou. Nós vemos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, aliás, no capítulo 12, a Bíblia diz assim, em versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus julgou diretamente Davi. E tudo que Deus determinou aconteceu. A espada não saiu da casa de Davi. Morreu Aminon, morreu Absalão. Além disso, as concubinas de Davi foram abusadas pelo seu próprio filho Absalão. Por quê? E tudo isso ficou claro, à luz do dia. Por quê? Porque Davi adulterou. E aos adúlteros, Deus os julgará. Deus não muda, nós já falamos aqui da imutabilidade de Deus. Então a gravidade do adultério é muito grande, irmãos. Por quê? Porque você despreza Deus. Olha o que o profeta Natã disse aqui. Você me desprezou. Porque foi Deus quem criou o casamento.
Casamento é algo sagrado. E quando nós adulteramos, nós violamos a essência do casamento, que é a fidelidade. Nós nos rebelamos contra uma obra-prima de Deus. É por isso que o próprio Deus se encarrega de julgar o adúltero. Não se esqueça disso. Hoje, em muitas igrejas, se faz vista grossa do adultério. Se deixa até pessoas em púlpito em adultério. Mas não fique escandalizado com isso, nem deixe de ser crente por causa disso. Porque isso é um assunto de Deus. A Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros. Porque você viola a própria essência do casamento, que é a fidelidade. O que é o adultério? O que é esta palavra adultério? Não é que nós encontramos lá nos 10 mandamentos. Em Êxodo, capítulo 20, o 6º mandamento. É não adulterarás. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, eu falei o sexto, mas é o sétimo, não adulterarás. Eu falei aí sem querer o 6º mandamento, porque a igreja romana, ela conta os mandamentos diferentes. Ela segue a contagem de Agostinho. Eles pulam o não farás para ti imagem de escultura. Então, na verdade, aí é o 7º mandamento, que é não adulterarás. Que é repetido lá em Deuteronômio 5 e 18. Em hebraico, a palavra adultério é naaf. E em grego, a palavra adultério é moikeia. Tanto um quanto o outro significam quebra de compromisso. Então, é o que eu disse. A infidelidade conjugal é o adultério. Adultério é a quebra do compromisso. Isso que quer dizer adultério. O nosso comentarista, ele traz o significado da palavra em latim, porque adultério é em latim, que quer dizer dormir em cama alheia. Daí já começa uma discussão. Não, adultério, ele então é a manutenção de relações sexuais de uma pessoa casada com quem não é o seu cônjuge. É o significado romano, latino. Dormir em cama alheia. É manter relações sexuais com quem não é seu cônjuge. E em direito, os irmãos sabem que o direito, ele vem de Roma. Em direito, só se caracteriza o adultério se alguém mantém relações sexuais com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Existe nas faculdades de direito, se dá aquele exemplo. O marido chega em casa, vai para o seu quarto, acende a luz do seu quarto e encontra lá, sem roupa, a sua mulher com outro cidadão. Tira até o cobertor deles. E os dois estão pelados. Mas se eles não estão mantendo o ato sexual, isso não é adultério. Em direito é assim. Não é adultério, porque adultério é a manutenção de relações sexuais. Quando no Brasil havia o crime de adultério, porque infelizmente já não é nem mais crime no nosso direito o adultério, se exigia esta prova da manutenção da relação sexual. Então, se não pegava o pessoal na hora H ali, não era adultério. Esse é um pensamento que foi criado, em Roma, e é um pensamento também existente entre os
judeus, né? Os rabinos judeus, os doutores da lei, eles também fizeram toda uma jurisprudência, uma interpretação, exigindo que se pegasse as pessoas no próprio ato sexual. Foi o que aconteceu com aquela mulher que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. O famoso episódio da mulher adúltera. Eles pegaram a mulher com o homem no próprio ato. Então havia, segundo esta interpretação, um verdadeiro adultério. E aí levaram a mulher até a presença de Jesus. E Jesus, só que eles estavam violando a lei. Porque a lei mandava que se levasse os dois. O homem e a mulher. Os dois deveriam ser mortos por apedrejamento. Para os irmãos verem a gravidade do adultério. Como ela violava o casamento, violava o próprio sinal da aliança de Deus com o seu povo, eles deveriam ser mortos por apedrejamento. Mas era o homem e a mulher. O que diz lá João 8,4. E pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. É o que está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Mas olha o que diz a lei. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Mas eles só levaram a mulher. Eles queriam apanhar Jesus, numa palavra. Se Jesus dissesse: não pode matar, então eles iam dizer que ele era a favor do adultério. E Jesus não disse isso. Isso mostra que Jesus não tolera o adultério. Agora, se ele dissesse: mata a mulher, eles iam dizer: o senhor está descumprindo a lei, porque o homem não está aqui. Então era uma cilada. Mas Jesus simplesmente olhou para eles e disse assim: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como todos tinham pecado, todos saíram. E aí Jesus, que podia tirar a primeira pedra, olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: não, Senhor, nem eu também te condeno. Vai e não peques. Mas Jesus não aprovou o adultério. Mas deu uma chance àquela mulher. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo a lei. Porque Jesus não veio para matar. Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Mas neste gesto, quando Jesus diz: vai e não peques mais, nós já vemos uma primeira vez que Jesus... Não foi a primeira vez, mas é a primeira vez que eu estou falando aqui hoje, que Jesus não tolera o adultério. Não admite o adultério. Por quê? Porque ele é Deus. E a Bíblia diz que aos adúlteros Deus os julgará. Então, quando Jesus diz para aquela mulher não fazer mais aquilo de novo, é porque aquilo era errado. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que esse conceito de adultério como o ato, a prática do ato sexual, que existe até hoje no direito, não é o conceito bíblico, o conceito divino de adultério. Não. Jesus mostra para nós qual é o verdadeiro sentido de adultério. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, olha o que Jesus diz. Capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus vai além. Aquela interpretação que os doutores da lei faziam,
que depois que o direito romano fazia, que o nosso direito faz hoje, não é o conceito divino. O adultério não é só a manutenção das relações sexuais. Nós vamos ver que a sexualidade, ela não está jungida à genitalidade. Nós iremos estudar isso na lição de número 9. A sexualidade é algo mais amplo do que simplesmente o ato sexual, o ato genital entre um marido e uma mulher, entre um homem e uma mulher. O adultério é mais profundo. Jesus disse, olha, se você cobiçar a mulher do outro, num simples olhar, você já cometeu adultério com ela. E é interessante, quando James Earl Carter, conhecido como Jimmy Carter, se elegeu presidente dos Estados Unidos, ele foi presidente dos Estados Unidos de 1975 a 1979, ele é batista. Quando Jimmy Carter foi eleito, a revista Playboy, que é uma revista pornográfica, foi fazer uma entrevista com ele. E perguntou se alguma vez ele tinha adulterado. Né? Logicamente com o objetivo de mostrar que um presidente crente já tinha adulterado e que, portanto, adultério era comum. Foi esse o objetivo da entrevista. Mas o Jimmy Carter virou para eles e falou assim, conforme Jesus, sim. Porque eu já cobicei, ao olhar uma mulher, eu já cobicei uma mulher de outra. Então eu já cometi adultério. Agora, no ato assim, nunca. Mas Jesus disse que sim. Então é interessante isso. Então o conceito de adultério técnico, jurídico, seguido pelos doutores da lei, seguido pela nossa legislação, não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de adultério é muito mais profundo. E aí Jesus não estava inventando nada. Quem tinha inventado eram os homens. Para livrar a cara do povo. E hoje, infelizmente, irmãos, eu sei de casos na igreja que quando alguém é acusado de adultério, quando querem encobrir, diz assim, mas você viu ele lá fazendo ato sexual? Ah, não vi. Ah, então não pode dizer que adulterou. Irmãos, nós não somos fariseus, não somos doutor da lei, nós não somos hipócritas. Jesus diz que adultério é todo e qualquer ato em que eu deixo de me completar com o meu cônjuge. Como eu disse aqui, o meu cônjuge ele é exclusivo. Os meus olhos têm de ser só para ele. Eu só posso compartilhar os meus sentimentos, a minha intimidade com ele. Eu só posso desabafar com ele. Eu só posso deixar de ter vergonha com ele. Eu só posso dizer dos problemas do meu coração com ele. Eu só posso abrir meu coração para ele. Se eu faço isso com alguém que não é meu cônjuge, eu já estou adulterando. Muitas pessoas começam a se envolver com outras no ambiente de trabalho. Ele não conversa com o marido ou com a mulher em casa, não tem tempo para desabafar, para contar as suas agruras, e ele começa a falar com uma pessoa do sexo diferente que trabalha com ele. Abre o seu coração para aquela pessoa. Você já está começando a praticar o adultério. Depois você acaba se envolvendo com aquela pessoa e vai para o motel com aquela pessoa. Foi ali, quando você deitou na cama com aquela pessoa no motel e praticou relação sexual com ela, que você adulterou? Não, você adulterou já antes. Jesus diz, o adultério é toda e qualquer ato em que eu e você deixamos de ter exclusividade no compartilhamento da nossa vida com o nosso cônjuge. Porque aí você quebrou a fidelidade. Lembra que a gente falou dos 7 significados de fidelidade? Quando você se entrega a outro
se dedica a outro, ao invés do seu cônjuge, você já está praticando o adultério. Quando você abre a sua intimidade com quem não é seu cônjuge, você já está praticando adultério. É por isso que nós escrevemos aqui que adultério é toda e qualquer conduta de uma pessoa casada que intente se complementar, manter uma unidade física, espiritual e emotiva com quem não, uma pessoa que não é a pessoa com quem ela se casou. Independentemente de ter havido ou não o ato sexual, a conjunção carnal. E Salomão, irmãos, deixa isso muito bem claro. Quando ele escreveu o livro de Provérbios, antes de se desencaminhar, depois ele voltou, mas aí já escreveu o livro de Eclesiastes. Lá em Provérbios, no capítulo 5, veja bem que interessante, do versículo 15 ao versículo 20. Provérbios 5, 15 a 20. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Aqui, Salomão, ele diz com uma clareza muito grande. Assim como ninguém pegava água, lembra que Israel é um lugar que tem pouca água. Ninguém pegava a sua fonte e derramava na rua. Deixava jogar água para todo mundo. Ele cuidava da sua água, para que ele não viesse a passar sede. Da mesma maneira, eu tenho que cuidar do meu cônjuge. Ele é a fonte que Deus deu para mim, para que eu tenha uma vida que agrade a Deus. Por isso eu não tenho que perder essa exclusividade. Por isso que eu não posso trocar o meu cônjuge por ninguém lá fora. Porque é ele por quem eu tenho que estar atraído. É com ele que eu tenho que ser companheiro. É com ele que eu tenho que ser. Abrir meu coração. É com ele que eu tenho que ter carícias. É com ele que eu tenho que ter sexo. É com ele que eu tenho que crescer na vida. É com o cônjuge. E se eu sair fora e for buscar o estranho, eu estarei cometendo adultério. Jesus, então, não inventou nada. Ele deu o exato sentido que a palavra já tinha dado para adultério. Foram os homens que transtornaram isto. O próprio Salomão, em outra passagem, que nós não leremos toda porque ela é muito longa, mas lá em Provérbios, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 23, mais uma vez Salomão fala a respeito do adultério. E é interessante que ele diz assim: vi entre os simples, descobri-se entre os jovens um mancebo falto de juízo. Não é? E é interessante ver que até ele ir à casa da mulher estranha e manter com ela o relacionamento íntimo, o adultério já começa quando ela encontra com ele com enfeites de prostituta. Quer dizer, ele já cobiçou a mulher pela sua beleza, pela forma como ela estava trajada, certamente de maneira provocante, para seduzi-la. Aí diz que ela chega e ele já fica vidrado nela. E aí ela o beija. E quando eu falo aqui beijo, a gente já pensa hoje nesses beijos lascivos. Não, naquele tempo
Mas ele já ficou parado, vidrado nela, e ela já o beijou. Aí depois, ela começa a falar para ele que já tinha enfeitado a casa, arrumado a casa, perfumado a casa, e o convida para que ele vá para casa, porque o marido viajou e não vai voltar tão cedo. E aí o versículo 21 diz assim: seduziu-o com a multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Então o adultério aqui, o ato sexual, é apenas um mero detalhe. É o que nós chamamos em direito do exaurimento do crime. Porque o crime já foi cometido. Já houve o adultério. Por quê? Porque a pessoa se deixou levar pelos olhos, pelas palavras, pelas insinuações. Então o adultério é muito mais do que o simples ato sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Visto então o sentido do adultério, né, nós podemos também verificar a gravidade do adultério. E aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. O adultério é grave? É algo grave? É algo grave. A tal ponto que Deus diz que Ele mesmo julgará o adúltero. Mas muitos crentes, em muitas igrejas e algumas denominações, eles colocam o adultério como um pecado imperdoável. Ele é tão grave que ele não pode ser perdoado. Consideram o adultério um pecadão, como se os outros pecados fossem mais leves. Irmãos, nós não somos católicos romanos. O católico romano é que diz que tem um pecado grave, o chamado pecado mortal, e o pecado leve, que é chamado de pecado venial. E por que nós não acreditamos na diferença entre pecado grave e pecado leve? Por um motivo muito simples, porque a Bíblia só fala o seguinte: o salário do pecado é a morte. Não tem pecadinho nem pecadão. A igreja romana, ela acredita em pecadinho e pecadão, e se você comete um pecadinho, você vai para o purgatório quando você morre. Aí lá você se purifica e depois vai para o céu. Agora, se você comete um pecadão, pecado mortal, e não confessa o pecado, você vai direto para o inferno. Mas a Bíblia não diz que tem purgatório. Purgatório não existe. Então, todo e qualquer pecado produz a morte. Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o adúltero vai para o inferno, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Porque o adultério produz morte espiritual. Apocalipse, capítulo 21, versículo... Aliás, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. E aqui estão envolvidos os adúlteros. Então ficarão de fora. Mas também fica de fora o mentiroso. Também fica de fora aquele que desrespeita o seu pai e sua mãe. Qualquer pecador fica de fora. Então o adultério, ele é grave? É grave. Mas ele não é mais do que os outros pecados. E ele também não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, que é aquele pecado imperdoável, que é a apostasia. O adúltero tem, sim, perdão. Exemplo, Davi. Davi adulterou, foi julgado por Deus, mas foi perdoado. Ele está salvo. Davi foi salvo. E como nós podemos dizer que Davi foi salvo? Por um motivo muito simples. As suas últimas palavras, a Bíblia nos fala as últimas palavras de Davi, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Diz assim: e essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé:
E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Então, nas suas últimas palavras, ele é usado pelo Espírito Santo. Então é sinal que ele foi salvo. Mas ele adulterou. Então isso é uma prova que o adultério tem perdão, sim. Aquela mulher que nós já falamos no capítulo 8 de João, foi perdoada por Jesus, embora tivesse praticado adultério. Então dizer que o adultério, com alguma denominação aí, diz que quem pratica adultério não tem mais perdão, não é verdade. Mas não é por isso que você vai adulterar. Eu só estou dizendo que... E o adultério, ele é tão pecado contra os outros. E é um pecado perdoável. Agora, o adultério, ele assume uma gravidade, por quê? Porque as consequências visíveis do adultério extrapolam outros delitos, outros pecados. Né? Por quê? Porque o adultério, ele tem uma visibilidade maior. É por isso que nós dizemos que ele tem uma gravidade maior. Mas isso não quer dizer, primeiro, que ele seja imperdoável, segundo, que ele é um pecadão e que existe pecadinho. Ele é tão pecado contra os outros. Mas além da morte espiritual, que ele provoca como qualquer pecado, ele tem outras consequências. E o que mostra o seu efeito extremamente danoso. A primeira consequência que o adultério provoca é a quebra da confiança entre os cônjuges. Ou seja, quando o marido trai a mulher trai o marido, se quebra a confiança entre os dois. E restaurar essa confiança é muito difícil. É muito difícil. Então se abala a própria estrutura do casamento. E como o casamento é a base da família, se abala a própria estrutura da família. É por isso que o diabo incentiva tanto o adultério. Por quê? Porque ele cria uma trinca na viga mestra do casamento, da família, que é o casamento. O adultério, ele cria uma trinca no relacionamento entre marido e mulher, de difícil superação. Não impossível, mas de difícil superação. Segunda coisa que o adultério provoca, ele quebra a própria identidade do adúltero. Por quê, irmãos? Porque homem e mulher formam uma só carne. Quando eu me caso, eu me entrego ao meu cônjuge, e o meu cônjuge se entrega a mim. Eu passo a viver em função dele e ele em função de mim. Quando eu o traio, eu perco a minha própria identidade. Eu deixo de ser aquele quem eu sou. É por isso que nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que manda matar Urias, se transforma num homicida, como se fosse um homem segundo o coração do diabo. A gente perde a identidade. Por quê? Porque eu sou um com o meu cônjuge. E a partir do momento que eu adultero, eu deixo de ser aquilo que eu sou, que é uma parte do meu cônjuge. Então, há uma perda da própria identidade da pessoa. Isso com consequências psicológicas, consequências drásticas para a vida da pessoa. Terceira característica que nós temos do adultério é a quebra da imagem diante dos filhos. O adultério nos faz perder a nossa credibilidade diante dos nossos filhos. E os pais são a referência para os filhos. A partir do momento que o pai ou a mãe adulteram, os filhos entram em crise de confiança com o seu pai, perdem o referencial. Você perde a sua autoridade como pai, como mãe. Por que Deus tem autoridade sobre nós? Porque Ele é fiel.
A sua fidelidade sustenta o nosso amor a Ele. Mas a partir do momento que nós adulteramos, nós quebramos a nossa credibilidade, a nossa autoridade moral e espiritual com os nossos filhos. E isso traz sérias consequências para a formação dos nossos filhos. Que os nossos filhos não confiarão mais em ninguém, não terão mais nenhum referencial de confiança. Estas 3 coisas já são graves, mas continua. 4º ponto. Nós perdemos a nossa credibilidade diante da sociedade. Irmãos, mesmo a sociedade perversa que nós vivemos hoje, que faz campanha e estimula adultério a todo momento, ela é uma sociedade hipócrita. Quando você adultera, você perde a credibilidade. As pessoas olham para você e dizem assim, ele não merece confiança, porque ele pula a cerca. Ele não merece confiança. Ele é um homem ou uma mulher sem compromisso, porque ele trai o seu cônjuge. Em alguns lugares, inclusive, o fato da pessoa manter relações extraconjugais os impede de assumir alguns postos. No governo, por exemplo, posições de segurança. Nós vimos agora, recentemente, um escândalo que envolveu a CIA, que envolveu alguns generais nos Estados Unidos, por causa de pessoas que se envolveram com jornalistas, com outras pessoas, com relações extraconjugais, e colocou em risco toda a segurança dos Estados Unidos. Então alguém que não é fiel ao seu esposo, à sua esposa, é descartado nessas funções de alta confiança. Para os irmãos verem como o adultério gera quebra de credibilidade diante da sociedade. E é simples. Você já deve ter ouvido aí na escola, no serviço, quando fala a respeito de alguma moça ou de algum moço, né? Desculpa a expressão aqui, mas o povo fala galinha, não é? Por quê? São pessoas que são consideradas de péssima reputação. Por quê? Porque não honram a fidelidade com seu cônjuge. Saem com qualquer um, com qualquer uma. Mas o adultério também causa um escândalo na igreja. É por isso que o diabo gosta tanto do adultério. O adultério, ele traz escândalo na igreja. Quando um membro da igreja adultera, e isso é revelado, isso abala a fé de muita gente, principalmente se a pessoa tem uma função proeminente na igreja. Quantas pessoas se desviaram porque o pastor adulterou? O adultério, ele traz escândalo. E aí, irmãos, nós temos que tomar outro cuidado. Quer dizer, ele faz escândalo, quer dizer tropeço. Ele faz muitas pessoas tropeçarem na fé. E aí, nós temos que lembrar o que Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 17. Aliás, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, o adultério, ele traz escândalo na igreja local. E ai daquele que adultera e gera escândalo na igreja. Jesus disse que era melhor ter posto no pescoço, uma pedra no pescoço e se atirado no mar. Você já imaginou? Dizer que a morte por asfixia é a mais terrível. E a morte por afogamento é a que a pessoa mais sofre. Agora, você já imaginou apertar uma pedra no pescoço e ainda se jogar no mar? Que sofrimento! E Jesus disse que é melhor uma pessoa sofrer desse jeito do que aquele que é instrumento de escândalo. E quem adultera vira instrumento de escândalo.
Voltemos a Davi. Com o adultério de Davi, Davi perdeu credibilidade diante do povo. Por isso que lá na frente houve a revolta de Absalão. Por isso que lá, um pouco antes, por isso que Aminon acabou estuprando a sua própria meia-irmã Tamar. Por isso que Absalão acabou matando Aminon. Por quê? Porque Davi perdeu a autoridade que ele tinha diante dos filhos, diante do povo, por causa do adultério que ele teve. Ele gerou escândalo no meio do povo. Então tomemos cuidado com isso. Mas tem um efeito pior ainda, não é? Que é o nosso textuário. Lá em Provérbios 6:32, a Bíblia diz assim: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Foi o que eu disse para os irmãos. Veja bem, se eu perco a confiança com a pessoa para quem eu entreguei a minha vida, se eu perco a confiança em mim mesmo, eu perco a minha identidade, se eu perco a confiança com os meus filhos, se eu perco a confiança diante da sociedade, e se eu causo escândalo na igreja, eu estou destruindo a minha alma. A alma é a sede do entendimento, da vontade e da sensibilidade. Eu não sei mais quem eu sou, eu perdi a minha referência, eu deixei de ser referência para o meu cônjuge com quem eu me compartilho a minha vida, eu deixei de ser referência para os meus filhos, eu deixei de ser bem visto na sociedade e eu ainda fiz alguns tropeçarem na fé. Deus está contra mim. Eu estou destruindo a minha alma. O adultério traz todos estes males, além do maior de todos, que qualquer pecado traz, que é a morte espiritual. Mas apesar de todo este mal do adultério, o mundo que está hoje nos dias de Noé, nós sempre temos dito isso aqui, e vamos repetir mais uma vez, nós vivemos os dias de Noé. Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. E como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé o adultério era livre, leve e solto. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Versículos 1 e... Gênesis, capítulo 6. Versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E Jesus ainda é bem claro quando diz em Mateus 24:38, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então os dias de Noé eram dias em que as pessoas casavam e descasavam. Eram dias em que as pessoas tomavam as pessoas como seus cônjuges por atração física. E quando não gostavam mais, largavam e casavam com outra. O adultério era uma prática comum. E os nossos dias hoje são os dias de Noé. São dias em que o adultério é estimulado, é incentivado, é considerado esperteza, é considerado modernidade. E as pessoas estão aí se casando e se dando em casamento. Mas Deus continua o mesmo, irmãos. Nós lemos aqui em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Assim como Deus mandou o dilúvio por causa daquela corrupção generalizada, e o adultério era um ponto dessa situação, assim Deus também vai mandar os juízos na grande tribulação por causa desta perversão moral, desta corrupção moral. Mas eu e você temos que venerar o matrimônio e o leito sem mácula. Se você quiser escapar do juízo de Deus,
Seja fiel ao seu cônjuge. Não adultere. Porque Deus não muda. E o julgamento começa pela casa de Deus. Davi é o exemplo. Ele sofreu todo o juízo divino, todo o sofrimento. Embora ele tenha sido perdoado porque ele se arrependeu. Mas as consequências do adultério ele não pôde fugir delas. Que eu e você não sejamos um outro Davi. Que eu e você veneremos o casamento, veneremos o matrimônio e o leito sem mácula, para não sofrer o juízo divino. O adultério não é uma prática normal. Pode ter deixado de ser crime no Brasil. Pode ser uma balela hoje. Mas, para Deus, continua sendo um grave pecado. E Ele toma para si o julgamento. Cuidado. Muito cuidado. Não se deixe levar por essa mentalidade pagã, por essa mentalidade mundana, por essa mentalidade diabólica, que acha que o adultério é uma coisa simples. E infelizmente, dentro das igrejas hoje, já se está admitindo o adultério, já se está tolerando o adultério. Cuidado, meu querido obreiro, meu querido pastor, dirigente de igreja. Deus julgará não só quem faz, mas também quem consente com quem faz. Leiamos Romanos, capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se você consente com o adultério, se você não disciplina o adúltero, se você tolera o adultério, meu caro obreiro, meu caro pastor, meu caro ministro do Evangelho, você está consentindo e é tão digno de morte como quem adulterou. É o que a Bíblia nos fala. Como é que nós podemos evitar o adultério? Como evitar o adultério? Primeiro lugar, irmãos, nós precisamos não aderir a este movimento que considera o adultério uma prática normal. Eu e você não podemos defender o adultério, não podemos tolerar o adultério. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a primeira coisa que nós devemos dizer é não defender o adultério. Não ajudar ao estímulo e ao incentivo que a sociedade mundana faz do adultério. Agora eu pergunto para você. Você assiste novela na televisão? Toda e qualquer novela faz defesa do adultério. Em toda e qualquer novela, nós encontramos pessoas adulterando. E a história dizendo que aquilo é bom, que aquilo não faz mal. É isso que você coloca os seus filhos e sua mulher, seu marido para assistirem? Você está fazendo apologia do adultério. Não podemos permitir que os nossos filhos, que o nosso cônjuge seja lavado cerebralmente, sofra uma lavagem cerebral com esse incentivo e esse estímulo que o adultério tem nos meios de comunicação. Depois, seu filho, sua filha tem uma vida sexual desregrada. E você começa a chorar, a pedir oração. Mas foi você o responsável. Seu marido ou sua mulher te traem. E você começa a chorar. Mas você deixou que ele
assimilasse aquela ideia que vem das telenovelas, que vem de outros programas de televisão horrendos. Ninguém está dizendo aqui para não assistir televisão, só está dizendo para ser criterioso na programação que assiste. Porque você está cooperando no estímulo e no incentivo do adultério. Então a primeira coisa para a gente evitar o adultério é não compactuar com esta apologia que a mídia traz a respeito do adultério. Segunda coisa, devemos santificar os nossos olhos. Jesus diz que o adultério começa no olhar, quando você cobiça o cônjuge do outro, ou cobiça um homem ou uma mulher que não é o seu cônjuge. É por isso que nós temos que fazer como Jó. Por que Jó não adulterou, mesmo tendo uma mulher terrível como ele teve? Eu sei que tem muita pessoa que defende a mulher de Jó, em certo sentido ela não é totalmente culpada disso, mas por que Jó não adulterou? E nem trocou de mulher depois que Deus mudou os cativeiros? Podia ter falado, olha, quando eu estava mal, você falou para eu morrer, agora eu vou casar com outro. Ele não fez isso. Por quê? Jó 31:1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele fez um concerto, fez um compromisso. Ele não ia olhar para uma outra mulher, só para a mulher dele. Isso é mais para o homem, que o homem é que se deixa levar mais pelo olhar do que a mulher, mas a mulher também. Por isso que a pornografia é um fator que leva ao adultério. A pornografia, ela incentiva, estimula a pessoa ao adultério. Porque em olhando a mulher dos outros, no filme pornográfico, você já está pecando. Jesus disse que quando cobiça, você já está pecando. Por isso que a pornografia, a pornofonia, ela é um fator que gera o adultério. Você adultera quando você... E o famoso sexo virtual, isso já tem hoje. Já conheço casos de crentes que ficam tirando a roupa para alguém que está lá no Japão. Teve um caso verdadeiro de uma irmã que teve que se separar do marido, que o marido ligava a internet e ficava lá com uma outra mulher, a mulher tirando a roupa para ele e ele tirando para ela aqui e fazendo gestos obscenos e fazendo atos sexualmente impuros. Mas isso é adultério? É adultério! Por quê? Porque você está em intimidade com uma pessoa. Não interessa se você está aqui no Brasil ou ela está no Japão. O que vale é a mente. É o intento. É o fim da exclusividade. Isso é adultério. Então santifique os seus olhos. Mais uma vez, lá em Provérbios, nós falando do capítulo 5, falando do capítulo 7, vamos agora falar do capítulo 6. O capítulo 6, também não vamos ler todo o texto, né? Mas do 20 até o 35 fala do adultério, mas vamos ler só os versículos 23 a 26. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Não se prenda com os olhos com alguém que não é seu cônjuge. Santifique os seus olhos e você estará evitando o adultério. Terceira maneira de você evitar o adultério: mantendo um real compartilhamento de vida com seu cônjuge. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo fala disso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5.
Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Eu tenho que compartilhar a minha vida, inclusive a minha vida sexual, com o meu cônjuge. A minha vida sexual genital com o meu cônjuge. Eu não posso deixar de compartilhar, de conviver com o meu cônjuge. Senão eu vou cair no adultério. Eu tenho que sempre me entregar ao meu cônjuge. Não só no sexo genital, mas no afeto, no compartilhamento de experiências, no companheirismo. Se eu realmente compartilhar a minha vida com ele, se eu for uma só carne com ele, se eu não tiver segredos com ele, se eu tiver intimidade com ele, se eu for companheiro dele, eu evito o adultério. Porque eu não vou me sentir só e eu não vou deixar o meu cônjuge só. Ele vai suprir a minha solidão. E aí você não vai procurar outro nem outra. Essa é outra maneira de evitar a prática do adultério. E por fim, dando devido valor ao cônjuge, ainda neste capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 32 a 34. Isso é o que o nosso comentarista chama de apreciação do cônjuge. Dar o devido valor ao seu cônjuge. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 7, 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, que quem é casado, ele tem que agradar o seu cônjuge. Mesmo as coisas do Senhor ficam em segundo plano. Coisas do Senhor aqui não é só a vida espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu estou falando aqui as coisas do Senhor. A igreja, por exemplo. A obra de Deus. Essas coisas têm que ficar em segundo plano. Primeiro você tem que agradar o seu cônjuge. O solteiro, que não tem cônjuge, cuida exclusivamente das coisas do Senhor. Mas o casado, ele tem que agradar ao marido e à mulher. Isso é dar o devido valor ao marido e à mulher. Isso falta muito no nosso meio. Quantos irmãos, quantas irmãs que deixam o cônjuge sozinho porque vai para a pregação, porque vai para tal atividade da igreja, porque vai para o ensaio e não tem tempo de conversar, não tem tempo de compartilhar, deixa o cônjuge sozinho. E abre brecha para que ele procure alguém com quem possa compartilhar seus sentimentos, suas emoções, um companheiro, uma companheira. Cuidado, meu irmão. Mesmo as coisas de Deus tem que ficar em segundo plano, porque primeiro você tem que agradar o seu cônjuge. Fazendo isto, você evita o adultério. É isso que o nosso comentarista fala, de honrar o cônjuge. Isto falta muito no nosso meio hoje. E é um dos motivos pelos quais muitos crentes fracassam. Guarde uma coisa, irmão. Se você não tiver seu marido, sua mulher com você, você não vai poder fazer a obra de Deus. Você não terá credibilidade nem autoridade para fazer a obra de Deus. Por isso, primeiro agrade o seu cônjuge. Depois se dedique às coisas do Senhor. E para nós terminarmos esta lição, é bom lembrar que quando alguém adultera, não faça como aqueles que fizeram com Jesus. É muito comum, não é? Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada no próprio ato. Queriam apedrejar a mulher, mas o homem onde estava? Mas a lei diz que o homem e a mulher tinham que ser
apedrejados. Às vezes nós condenamos aquele que traiu. Consideramos-lo um diabo. Enquanto que aquele que foi traído, nós o consideramos como um anjo, o coitadinho. Mas muito dificilmente existe apenas um culpado nesta história. Como nós dissemos para os irmãos. Às vezes o cônjuge, ele peca, ele adultera, porque ele se sentiu só. O outro cônjuge o deixou só. Ele não tinha mais com quem conversar, com quem ter afeto, com quem se entregar, com quem se fortificar na fé. Ele ficou só, ele foi abandonado. Vivem no mesmo teto, mas um não tem mais tempo para o outro. E ele acaba cedendo à tentação e adultera. É só ele que é culpado? Ou aquele que o abandonou também foi infiel? Porque fidelidade, nós estudamos aqui no início da aula, é compromisso. Se eu não cumpro o meu papel de cônjuge, eu também sou culpado. Ainda que não tenha deitado com ninguém na cama, eu também sou culpado. Porque eu deixei de cumprir o meu papel e dei lugar ao diabo para trabalhar na vida do meu cônjuge. E ele acabou deitando na cama do outro. Mas eu também tenho minha culpa. Por isso, irmãos, muito cuidado ao culpar apenas uma das partes. Porque fidelidade no casamento é um compromisso que os dois assumem e que os dois têm de cumprir. Amém.